15 de março de 1993. Um avião branco decola de madrugada levando a bordo os melhores jogadores de futebol do México. Os Guerreiros Verdes acabavam de conquistar a partida mais importante de suas vidas. 23 almas rumo a casa para celebrar com suas famílias. Mas esse avião jamais chegou ao seu destino. O que aconteceu durante essas horas fatídicas no céu mexicano? Porque a busca mais intensa da história do país não conseguiu encontrar nenhum único rastro. Como é possível que 23 pessoas desapareçam sem deixar vestígio? Durante 15 anos, o México chorou seus heróis perdidos. As famílias viveram na agonia do não saber. Mas em 2008, uma imagem de satélite revelaria uma verdade que ninguém imaginava. Um deles havia sobrevivido e estava vivendo a apenas quilômetros de distância, sem lembrar quem realmente era. Esta é a história mais impactante do esporte mexicano. Uma tragédia que se tornou mistério, e um mistério que revelou o milagre mais extraordinário já documentado. Certifique-se de se inscrever no canal para não perder mais casos como este. Me conte nos comentários de onde você está assistindo. 15 de março de 1993. O Estádio Azteca rugia com a paixão de 60 mil almas mexicanas. Os Guerreiros Verdes acabavam de conquistar a partida mais importante de sua história. Seus uniformes verdes com ombreiras brancas, shorts brancos e meias altas brilhavam sob as luzes do estádio como esmeraldas polidas. Era mais que uma vitória, era a culminação de anos de sacrifício, suor e sonhos compartilhados. Miguel Hernández, o capitão de apenas 26 anos, ergueu o troféu enquanto lágrimas corriam por seu rosto curtido pelo sol de treinos intermináveis. Ao seu lado, seus companheiros saltavam de júbilo: Roberto Trovão Martínez, Carlos Vega, Javier Morales e outros 18 valentes que haviam levado o nome do México ao topo do futebol continental. A celebração se estendeu até altas horas. As famílias esperavam no hotel, as crianças acordadas além do horário de dormir, ansiosas para abraçar seus heróis. Esposas, pais, irmãos, todos compartilhavam essa glória que parecia eterna. Ninguém imaginava que seria a última vez que viriam seus entes queridos com vida. O avião branco que os esperava no aeroporto internacional reluzir sob a luz da madrugada. Um Fokker F-27 da Companhia Aérea Regional, com capacidade para 40 passageiros, havia sido contratado especialmente para o retorno triunfal da equipe. O piloto, capitão Eduardo Sanches, revisava os instrumentos com a confiança de quem havia voado essa rota centenas de vezes. Tudo parecia perfeito. O clima estava limpo, o moral da equipe nas nuvens, e o México inteiro esperava receber seus novos heróis. Mas o destino, cruel e implacável, já havia traçado outros planos para aquela madrugada que mudaria para sempre a história do futebol mexicano. Às 6h47 da manhã, o voo 447 decolou rumo à cidade do México. 23 almas a bordo, 22 jogadores, técnicos e pessoal da equipe, mais a tripulação. Suas vozes se erguiam em cantos de vitória enquanto o avião branco se perdia na imensidão do céu mexicano, levando consigo não apenas os melhores futebolistas do país, mas também os corações de milhões de torcedores. Ninguém sabia que esse voo se tornaria o mistério mais doloroso do esporte mexicano. As primeiras horas após a partida transcorreram numa calma enganosa. As famílias esperavam no aeroporto da Cidade do México, com faixas, flores e sorrisos preparados para receber os campeões. As crianças corriam entre as pernas dos adultos, vestidas com as camisetas verdes de seus ídolos, alheias à tragédia que se gestava no silêncio do céu. Quando o voo não apareceu no radar no horário programado, os controladores de voo mantiveram a calma. Atrasos menores eram comuns, problemas de comunicação também. Mas conforme passavam os minutos, uma sensação gelada começou a se instalar na torre de controle. As tentativas de contato com o capitão Sanches resultavam infrutíferas. Maria Helena Hernández, esposa do capitão Miguel, foi a primeira a pressentir que algo terrível havia acontecido. Mãe de 3 pequenos, conhecia seu marido melhor que ninguém. Ele sempre ligava ao pousar, sem exceção. Seu silêncio era mais eloquente que 1000 palavras. Suas mãos tremeram quando discou mais uma vez o telefone de Miguel, ouvindo apenas o vazio eterno da caixa postal. Às 10 da manhã, a companhia aérea emitiu o primeiro comunicado oficial. O voo 447 perdeu contato com a torre de controle. As operações de busca e resgate foram iniciadas. As palavras, secas e protocolares, não podiam conter o furacão de dor que se desencadeou no aeroporto. Os gritos lancinantes das mães, o choro silencioso dos pais, a confusão das crianças que não compreendiam por que papai não voltava para casa. As equipes de resgate se espalharam por todo o território nacional. Aviões, helicópteros, brigadas terrestres vasculharam montanhas,
vales e selvas buscando qualquer vestígio do avião branco. A imprensa nacional e internacional transformou a tragédia em manchete mundial. O México inteiro se paralisou, esperando notícias que nunca chegaram. Durante semanas, a busca continuou implacável. Seguiram-se pistas falsas, investigaram-se avistamentos imaginários, escavaram-se locais que a esperança apontava como possíveis lugares do acidente. Mas o avião branco e seus 23 ocupantes pareciam ter se desvanecido no ar como se nunca tivessem existido. A cruel realidade se impunha. Os guerreiros verdes haviam desaparecido para sempre. Os meses seguintes à desaparição transformaram a glória num pesadelo interminável. As famílias dos guerreiros verdes se afundaram num abismo de dor que parecia não ter fundo. Maria Helena Hernandes envelheceu décadas em poucas semanas. Seus 3 filhos, de 8, 6 e 4 anos, perguntavam constantemente quando papai voltaria da viagem longa. A casa que antes transbordava de risadas e celebrações futebolísticas se converteu num museu silencioso. Os troféus de Miguel permaneciam intactos em seu lugar, suas chuteiras esperavam junto à porta, sua camisa verde pendurava no encosto da cadeira como se fosse vesti-la a qualquer momento. Maria Helena não conseguia tocar em nada. Cada objeto era uma promessa de retorno que se desvanecia dia após dia. Carmen Martínez, mãe de Roberto, o Trovão, se refugiou na igreja do bairro onde havia criado seu filho. Viúva há 10 anos, Roberto era seu único sustento, seu orgulho, sua razão de viver. O garoto que havia saído das ruas empoeiradas do subúrbio para se tornar estrela nacional era também o filho devoto que jamais esquecia de levar flores aos domingos. Sua ausência criou um vazio que nenhuma oração parecia poder preencher. A família Vega enfrentou uma tragédia adicional. Carlos havia se tornado pai apenas 2 meses antes do fatídico voo. Seu bebê, que mal começava a sorrir, cresceria sem conhecer as mãos fortes de seu pai, sem ouvir as canções de ninar que Carlos inventava após cada treino. Sua esposa, Lúcia, lutava entre a dor e a responsabilidade de criar sozinha seu filho, mantendo viva a memória de um pai que havia tocado as estrelas. O governo estabeleceu um fundo de ajuda para as famílias afetadas, mas nenhuma quantia de dinheiro podia curar as feridas da alma. As viúvas se reuniam toda quinta-feira na casa de Maria Helena, compartilhando silêncios mais eloquentes que as palavras. Seus filhos cresciam se perguntando se seus pais voltariam algum dia, se os viam do céu, se realmente haviam existido ou eram apenas produto de fotografias amareladas e lembranças borradas. Os anos passaram lentamente, carregados de uma esperança que se desvanecia como fumaça. O México aprendeu a viver com a ferida aberta, com um mistério sem solução que havia convertido os heróis em lenda. Entre todas as histórias de dor, existiam também relatos de sorte cruel e culpa eterna. 3 jogadores que deveriam ter estado naquele voo branco não subiram no avião por circunstâncias que mais tarde os perseguiriam como fantasmas implacáveis. Suas vidas se converteram num tormento constante entre o alívio de estar vivos e a culpa insuportável de ter sobrevivido. Andrés Ramírez havia discutido furiosamente com o treinador na noite anterior ao voo. Uma diferença sobre táticas de jogo havia se convertido numa briga pessoal que terminou com Andrés abandonando o hotel na madrugada. Seu orgulho ferido o impediu de retornar a tempo para o voo. Quando soube do desaparecimento, o alívio inicial se transformou rapidamente numa culpa devastadora que o acompanharia pelo resto da vida. Fernando Giménez havia perdido seu passaporte 2 dias antes da partida. Os trâmites burocráticos para obter um documento de emergência o atrasaram fatalmente. Enquanto seus companheiros celebravam a vitória, ele lutava contra a papelada em escritórios governamentais, amaldiçoando sua má sorte. Essa má sorte salvou sua vida, mas também lhe deu uma carga emocional que o afundaria no alcoolismo durante anos. O caso mais lancinante foi o de Luiz Torres, o goleiro reserva. Sua mãe havia sofrido um infarto na manhã do voo, e Luiz tomou a decisão de ficar ao lado dela no hospital. Seus companheiros se despediram dele com tapinhas no ombro, prometendo guardar uma medalha da celebração. Nunca imaginaram que se despediam para sempre. Esses 3 homens se converteram em sobreviventes de uma tragédia que não viveram diretamente, mas que os marcou de maneira indelével. Andrés nunca mais jogou futebol profissional, atormentado pela ideia de ter abandonado seus irmãos. Fernando desenvolveu uma depressão crônica que o afastou de sua família e o afundou no isolamento. Luiz, embora continuasse jogando, jamais pôde desfrutar de uma vitória sem lembrar de seus companheiros desaparecidos. Durante 15 anos, esses 3 homens carregaram o peso de serem os únicos a conhecer intimamente os guerreiros verdes que seguiam vivos. Seus testemunhos se converteram nos únicos vestígios humanos do que havia sido a melhor equipe de futebol da história do México, mas também em lembretes permanentes de uma perda incomensurável. Os anos se sucederam sem que a busca dos guerreiros verdes cessasse completamente.
Famílias inteiras dedicaram suas vidas a manter viva a esperança e a investigação. Maria Helena Hernandes se converteu numa detetive improvisada, seguindo cada pista, por absurda que parecesse, contatando videntes, investigadores privados e aventureiros que prometiam resolver o mistério. Em 1995, um camponês de Oaxaca assegurou ter visto restos de um avião branco numa ravina profunda. A notícia mobilizou dezenas de famílias que viajaram por horas para chegar ao local indicado. Depois de dias de busca, só encontraram os restos enferrujados de um automóvel que havia caído anos antes. A dor da falsa esperança foi tão intensa quanto a da perda original. Carmen Martínez vendeu sua casa para financiar expedições privadas de busca. Contratou pilotos experientes que sobrevoaram a Sierra Madre durante meses, vasculhando cada vale, cada desfiladeiro, cada canto onde pudesse ter se estrelado o avião. As fotografias aéreas enchiam as paredes de seu pequeno apartamento como um mapa gigantesco da esperança perdida. O governo mexicano, pressionado pela opinião pública e pelas famílias, manteve oficialmente aberta a investigação durante 5 anos. Gastaram-se milhões de pesos em operações de busca que cobriram mais de 200 mil quilômetros quadrados do território nacional. Especialistas internacionais em acidentes aéreos chegaram dos Estados Unidos e Europa para contribuir com seus conhecimentos, mas nem a tecnologia mais avançada conseguiu encontrar rastro algum do voo 447. A teoria oficial mais aceita sugeria que o avião havia caído em alguma zona montanhosa de difícil acesso, possivelmente numa das profundas ravinas da Sierra Madre Ocidental. A vegetação densa e o terreno acidentado teriam ocultado os restos para sempre. Mas as famílias se negavam a aceitar essa explicação. Seus corações se agarravam à possibilidade de que em algum lugar, seus entes queridos continuavam vivos, esperando ser resgatados. Jornalistas especializados em mistérios sem solução visitaram o México regularmente durante a década seguinte. O caso dos Guerreiros Verdes se converteu num dos enigmas aéreos mais famosos do mundo, comparável ao voo de Amélia Earhart ou ao Triângulo das Bermudas. Cada artigo, cada documentário, cada menção na mídia renovava a dor das famílias, mas também mantinha viva a esperança de que alguém, em algum lugar, tivesse a resposta que mudaria tudo. O que ninguém sabia era que às margens do rio Grijalva, numa pequena clínica rural de Tabasco, um homem havia despertado de um coma profundo 3 dias após o desaparecimento do voo 447. Seu corpo machucado e quase sem vida havia sido encontrado por Esteban Morales, um pescador local que navegava as águas crescidas do rio em busca de melhor sorte. Esteban lembrava vividamente dessa manhã de março. O rio arrastava galhos, troncos e detritos das chuvas recentes quando divisou algo que não era natural, um corpo humano flutuando de bruços, inconsciente mas respirando fracamente. Sem hesitar, manobrou sua pequena lancha de madeira para resgatar o desconhecido, cuja juventude e constituição atlética chamaram imediatamente sua atenção. O hospital mais próximo estava a 3 horas rio acima. Durante toda a viagem, Esteban manteve o jovem com vida, pressionando feridas sangrantes, controlando sua respiração errática, falando com ele continuamente para que não desistisse. Não sabia quem era, de onde vinha ou como havia chegado ao rio, mas sabia que cada minuto era crucial para salvá-lo. Doutora Patrícia Vasques, a única médica do pequeno hospital de San Cristóbal, recebeu o paciente em estado crítico. Traumatismo craniano severo, múltiplas fraturas, sinais evidentes de ter caído de grande altura. Seus documentos de identidade haviam se perdido na água, não portava identificação alguma. Apenas seu uniforme encharcado e rasgado dava pistas sobre sua identidade, os restos de uma camisa verde com ombreiras brancas que a doutora não conseguiu reconhecer. Durante 72 horas, o jovem lutou entre a vida e a morte na pequena sala de cuidados intensivos. A doutora Vasques trabalhou incansavelmente para estabilizá-lo, utilizando os recursos limitados de sua clínica rural. Quando finalmente abriu os olhos, suas primeiras palavras foram um gemido incoerente, seguido de um olhar perdido que não reconhecia nada nem ninguém. A amnésia total havia apagado sua memória como um quadro limpo. Não lembrava seu nome, sua idade, sua família, sua profissão. Nem sequer lembrava como falar corretamente durante as primeiras semanas. O traumatismo havia danificado severamente os centros de memória de seu cérebro, convertendo-o num desconhecido para si mesmo. Sem documentos nem familiares que o reclamassem, o jovem foi registrado como João Pérez, um nome genérico que a burocracia atribui ao sem identidade. Esteban Morales, comovido por sua situação, se converteu em seu protetor não oficial, visitando-o diariamente durante os meses de recuperação. Os meses de reabilitação transformaram lentamente o desconhecido resgatado do rio num homem funcional, embora despojado de seu passado. A doutora Vasques e as enfermeiras do hospital se afeiçoaram a João Pérez,
que mostrava uma personalidade gentil e agradecida apesar de sua terrível situação. Sua recuperação física foi notável. Seu corpo atlético respondia bem ao tratamento, seus reflexos eram extraordinários, sua coordenação sugeria anos de treinamento esportivo. Esteban Morales, o pescador que o havia salvado, se converteu em algo mais que um benfeitor. Ofereceu trabalho, teto e, mais importante, uma família substituta que o acolheu sem perguntas. João se integrou à vida simples do povoado pesqueiro, aprendendo ofícios que seu corpo parecia lembrar embora sua mente não o fizesse. Sua habilidade com a bola de futebol era surpreendente. Podia dominar, chutar e manobrar a bola com uma destreza que maravilhava as crianças do povoado. Os habitantes locais começaram a especular sobre seu passado. Alguns acreditavam que havia sido futebolista profissional, outros que simplesmente tinha talento natural. João escutava essas teorias com curiosidade, mas nenhuma despertava o menor eco em sua memória vazia. Seu passado era um muro negro impenetrável que nem os esforços mais intensos conseguiam quebrar. Durante os anos seguintes, João construiu uma existência nova e modesta. Casou-se com Helena, uma professora rural que se apaixonou por sua bondade natural e seu passado misterioso. Tiveram 2 filhos que cresceram conhecendo apenas a versão pescador de seu pai, ignorando completamente que em seu sangue corriam genes de um dos melhores futebolistas do México. A vida de João transcorria numa paz estranha. Pelas manhãs pescava com Esteban, pelas tardes jogava futebol com as crianças do povoado, pelas noites lia junto com Helena sob a luz tênue de seu lar humilde. Ocasionalmente sofria pesadelos vagos, imagens de luzes brilhantes, sons de motores, sensações de queda livre. Mas essas visões se desvaneciam ao despertar como fumaça no vento. O mundo exterior continuava girando sem ele. Nas grandes cidades, as famílias dos guerreiros verdes continuavam sua busca desesperada, sem saber que um de seus entes queridos vivia a escassos quilômetros, convertido em outra pessoa, ignorante de sua verdadeira identidade. A cruel ironia do destino mantinha separados aqueles que mais se necessitavam, divididos por um véu de amnésia que parecia inquebrantável. Durante 15 anos, João Pérez viveu essa existência paralela, sendo simultaneamente o homem mais procurado do México e o mais esquecido dos habitantes de um povoado perdido na selva tabasquena. 12 de agosto de 2008, exatamente 15 anos após a tragédia. Um técnico em imagens de satélite do Instituto Nacional de Estatística e Geografia revisava rotineiramente fotografias de alta resolução da selva de Chiapas. Seu trabalho consistia em catalogar mudanças na vegetação, identificar desmatamentos ilegais e mapear recursos naturais. Era um trabalho monótono que raramente produzia descobertas emocionantes. Mas nessa tarde, enquanto analisava uma imagem da densa selva lacandona próxima ao rio Grijalva, algo captou sua atenção. Entre a espessa vegetação, parcialmente oculta por 15 anos de crescimento selvático, distinguia-se uma forma claramente artificial, uma estrutura alongada, de cor clara, que não correspondia a nenhum elemento natural da paisagem. As coordenadas GPS indicavam uma zona praticamente inacessível, a vários quilômetros de qualquer trilha conhecida, numa região que os mapas oficiais marcavam como selva virgem. O técnico ampliou a imagem ao máximo de sua resolução, ajustou o contraste e a saturação. Não havia dúvida, estava vendo os restos de uma aeronave. A notícia se propagou como fogo pelos escritórios governamentais. Em poucas horas, a imagem de satélite chegava à mesa do diretor-geral de Aeronáutica Civil, que imediatamente recordou o caso mais famoso da aviação civil mexicana, o desaparecimento dos Guerreiros Verdes. As dimensões do objeto, sua localização geográfica na rota provável do voo perdido, tudo coincidia de maneira arrepiante. Organizou-se uma expedição de emergência. Helicópteros militares transportaram especialistas forenses, investigadores de acidentes aéreos e pessoal de resgate até a zona indicada pelas imagens de satélite. A selva havia reclamado ferozmente os restos durante década e meia, mas a estrutura metálica do avião resistia heroicamente à passagem do tempo e aos elementos. A descoberta confirmou os piores temores e as melhores esperanças simultaneamente. Era efetivamente o voo 447, o avião branco que havia desaparecido com os Guerreiros Verdes. Os restos da fuselagem, parcialmente sepultados sob anos de vegetação e sedimentos do rio, continham evidências irrefutáveis: uniformes verdes com ombreiras brancas, equipamentos esportivos, documentos de identidade milagrosamente conservados em compartimentos selados. A investigação forense revelou a causa do acidente: uma falha mecânica nos controles de voo, agravada por uma tempestade inesperada que havia forçado o piloto a se desviar de sua rota original. O avião havia caído em mergulho em direção à selva, se chocando contra as árvores antes de deslizar até a beira do rio. A maioria dos ocupantes havia morrido no impacto,
mas as evidências sugeriam que pelo menos um poderia ter sobrevivido inicialmente. A notícia da descoberta do avião se converteu no evento midiático mais importante do México em 2008. Todas as redes de televisão, rádio e imprensa escrita dedicaram coberturas especiais à descoberta que fecharia o mistério mais doloroso do esporte nacional. As imagens da fuselagem branca emergindo da selva foram transmitidas por todo o país, chegando inclusive aos televisores de pequenos povoados perdidos na geografia nacional. Em San Cristóbal, Tabasco, João Pérez observava as notícias no pequeno televisor de seu lar com uma sensação estranha que não conseguia explicar. As imagens do avião destroçado lhe produziam uma ansiedade inexplicável, um nó no estômago que crescia conforme avançava a reportagem. Quando apareceram as fotografias dos uniformes verdes recuperados do local do acidente, algo profundo e primitivo se mexeu em seu cérebro amnésico. Helena, sua esposa, notou a mudança imediata em seu comportamento. João havia empalidecido, suas mãos tremiam ligeiramente, e seus olhos estavam fixos na tela com uma intensidade que ela nunca havia visto. Quando o repórter mencionou os nomes dos guerreiros verdes desaparecidos, João se levantou bruscamente e saiu ao pátio de sua casa, necessitando ar fresco para acalmar a tempestade que se desencadeava em seu interior. Nessa noite, os pesadelos que o haviam visitado esporadicamente durante 15 anos se intensificaram de maneira brutal. Imagens fragmentadas começaram a fazer sentido. O rugido de motores, gritos de pânico, a sensação de queda livre, o impacto devastador contra as árvores. Despertou gritando, ensopado de suor, com fragmentos de lembranças que se aglomeravam em sua mente como peças de um quebra-cabeça maldito. Durante os dias seguintes, as lembranças continuaram retornando em ondas cada vez mais intensas. Rostos familiares emergiam da bruma do esquecimento. Miguel Hernandes, seu capitão e melhor amigo, Roberto Trovão Martínez, com quem dividia quarto nas concentrações, Carlos Vega, que acabará de ser pai. Os nomes, as personalidades, as anedotas compartilhadas se reconstruíam como um filme projetado em câmera lenta. O momento da revelação total chegou quando viu pela televisão Maria Helena Hernandes, a viúva do capitão, dando uma entrevista desde o local do acidente. Seu rosto envelhecido mas ainda belo despertou uma avalanche de emoções que o derrubou de joelhos no meio do pátio de sua casa. Lembrou de sua voz dizendo "se cuida", campeão antes do último voo, lembrou de seus filhos correndo em sua direção após cada partida, lembrou do amor infinito dessa família que o havia considerado como um irmão. João Pérez já não existia. Em seu lugar havia renascido Alejandro Rivera, o meio-campista estrela dos Guerreiros Verdes, o único sobrevivente da maior tragédia do futebol mexicano, o homem que havia vivido 15 anos no limbo do esquecimento enquanto o mundo inteiro chorava como morto. O reencontro entre Alejandro Rivera e as famílias dos Guerreiros Verdes foi um momento que transcendeu todas as expectativas humanas de emoção e drama. Quando Maria Helena Hernandes viu o marido de sua melhor amiga, o irmão de seu marido, o tio de seus filhos caminhando em direção a ela depois de 15 anos de luto, seu choro se escutou por cima do rugido dos helicópteros e do murmúrio dos jornalistas. As análises de DNA confirmaram oficialmente o que os corações já sabiam. João Pérez era Alejandro Rivera, o meio-campista de 28 anos que havia sido arrastado pelo rio após o acidente, resgatado por um pescador milagroso e mantido com vida pela amnésia que o protegeu da dor de saber que todos seus companheiros haviam morrido. As famílias que haviam passado década e meia no purgatório do não saber encontraram finalmente um fechamento doloroso mas necessário. Alejandro se converteu na ponte entre seus entes queridos mortos e o mundo dos vivos, a única testemunha dos últimos momentos dos Guerreiros Verdes, o depositário de lembranças que só ele podia preservar. Seu testemunho completou a investigação oficial do acidente. Lembrou da discussão que havia surgido no avião entre alguns jogadores e o treinador sobre as celebrações da noite anterior. Lembrou como essa tensão havia distraído o piloto no momento crítico do voo. Lembrou do terror compartilhado quando os instrumentos começaram a falhar, das tentativas desesperadas do capitão Sanches para controlar a aeronave, dos gritos de seus companheiros durante a queda final. Mas também lembrou algo mais belo, como Miguel Hernandes havia tranquilizado todos durante os últimos segundos, como Roberto Martínez havia abraçado os mais jovens, como todos haviam enfrentado a morte com a mesma valentia com que haviam jogado futebol. Suas últimas palavras não haviam sido de medo, mas de amor às suas famílias, mensagens que Alejandro agora podia entregar depois de 15 anos de atraso. Helena, a esposa de Alejandro em sua nova vida, e seus 2 filhos enfrentaram a realidade mais complexa de todas. O homem que haviam amado como João Pérez era na realidade outra pessoa, com outra história, outras responsabilidades, outra dor. Mas seu amor havia sido genuíno em ambas as identidades, e juntos aprenderam a navegar a estranha situação de amar o mesmo homem com 2 vidas diferentes. Alejandro Rivera nunca mais jogou futebol profissional, mas se converteu em algo mais importante, o guardião da memória dos Guerreiros Verdes.
Estabeleceu uma fundação que ajudava famílias de esportistas acidentados, visitava escolas para contar a história de seus companheiros caídos, e todo 15 de março organizava uma partida comemorativa onde os filhos dos Guerreiros Verdes honravam pais que nunca conheceram. O mistério havia se resolvido, mas a dor havia encontrado finalmente um lugar onde descansar. Em algum lugar entre a memória e o esquecimento, entre a vida e a morte, os Guerreiros Verdes haviam encontrado a paz eterna que só a verdade pode outorgar. Se você chegou até aqui e quer ver mais histórias como esta, te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma história. Deixe seu like para que possamos continuar compartilhando mais histórias como esta. Até a próxima!